Mas eu quero ler com você hoje um texto específico, Mateus capítulo 3. Se você trouxe sua Bíblia, você pode estar abrindo a sua Bíblia. Se não, você pode ler aqui conosco. A gente vai ler. O telão aqui acaba ajudando nesse momento também. O verso 1 em diante, nós temos esse propósito. A gente está lendo a Bíblia, o Novo Testamento, 2 vezes nesse ano agora. Então a gente está mais ou menos nesse texto aqui. A gente está com esse desafio de sempre estar trazendo ministrações que estejam ali perto do texto, perto da nossa leitura bíblica, para até conseguir aplicar melhor para a igreja. Quem não tem um calendário bíblico, na saída pega, certo? Pastor, eu quero ler também a Bíblia, o Novo Testamento, esse ano, 2 vezes pelo menos. Então pega na saída o calendário bíblico para ler com a gente. Verso 1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista. Quem foi que surgiu, igreja? Pregando no deserto da Judeia. João Batista pregava onde? No deserto. Vamos com calma, que é importante essas informações mais à frente. Verso 2 dizia, ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependimento fala de uma vida que não está legal. Ninguém se arrepende do que é bom. Geralmente a gente se arrepende de algo que a gente está fazendo ou fez que não foi legal. Então João está apontando para isso. Ele tem que largar essa vida, porque o reino dos céus é chegado. Verso 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de que igreja? Pelos de camelo. E ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era o quê? Gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quando eu penso sobre igreja, quando eu imagino uma igreja, pastor, objetivos da Florescer, quais metas a igreja tem? As primeiras metas, antes de qualquer aquisição física, material que a gente possa ter, é ser uma igreja cada vez mais parecida com Jesus. E ser também, na noite de hoje, uma igreja cada vez mais parecida com João Batista. Tem algumas lições na vida desse homem que, se uma igreja colocar em prática, certamente ela vai ser parecida com Cristo. Certamente ela vai avançar no Evangelho. Primeira coisa para a nossa vida que a gente deve aprender enquanto igreja, que uma igreja como João Batista, ela prepara o caminho para Jesus. Uma igreja que tem um espírito de João Batista, as coisas não vão parar nela. Ela não vai aceitar a glória e o aplauso para ela. Uma igreja com o coração de João Batista, ela vai entender que eu sou apenas um meio. Eu estou num deserto e eu sou apenas alguém que está preparando um caminho até Jesus. Porque o final é Cristo. Repete comigo. O final é toda a nossa ação. O ato que eles farão aqui tem que apontar para Cristo. Todo louvor que é tocado nesse lugar aqui tem que ser apontando para Cristo. Essa ministração da palavra, em último lugar, é apontando para Cristo. Cada ato nesse lugar, cada ato dessa igreja, cada ação social que a igreja faz, cada encontro nosso, cada reunião nossa, cada GF nesse lugar, tem que apontar para Jesus. Toda igreja que aceita a glória para ela,
que pensa que ela detém o poder e tem a autoridade de transformar vidas, está no erro, está errada, está no pecado. Por isso, corre-se um risco de igrejas acharem que tem a verdade, a fórmula, e começarem a ser exclusivos. E acharem que a revolução está nela. E acharem que a mudança está nesse ambiente aqui. Esse ambiente em si aqui não muda a vida de ninguém. Se a nossa igreja resolver sair desse lugar em algum momento, vai alugar para algum outro local, ou outra empresa, e você vai ver e perceber que vidas não serão transformadas mais nesse lugar. Porque não é o prédio, porque não é a pessoa, o CPF do pastor, porque não é a fórmula encontrada por aquele ministério. É simplesmente preparar um caminho para que as pessoas cheguem até Jesus. E isso limita, e que bom que limita as nossas ações. À tarde eu vim para cá, estava meditando, meu Deus, nossa igrejinha, 3 anos. Vou lá, vou ter um tempo de oração lá, naquele local. E vim para cá à tarde, passei um tempo aqui em oração. Depois de um certo tempo, começam a chegar os irmãos do Ministério de Louvor. Mais ou menos pouco antes de 4 horas da tarde, começaram a chegar nesse lugar. Porque eles chegam, olha a essência de João Batista, chegam cedo, preparam, organizam os instrumentos, ensaiam, porque o culto vai acontecer. Porque pessoas virão para esse lugar e a gente precisa, através das músicas e dos louvores, apresentar Jesus também. Hoje pela manhã os irmãos da iluminação estavam aqui, instalando luzes, programando as cenas da iluminação. Pessoas estavam aqui antes do culto começar, preparando, limpando essa igreja, colocando essa caixa d'água aqui na frente, enchendo essa caixa d'água de água, preparando. Ou seja, o fim nunca é em nós. A gente prepara o ambiente, o local, para que Cristo seja glorificado nesse lugar. Termos um coração de João Batista é entendermos que a igreja nunca será o ponto final no encontro de uma pessoa com Jesus. Cada pessoa aqui, na sexta-feira, testemunharam sobre Jesus. A minha expectativa é, Deus, minha oração era, Deus, que eles não falem de uma igreja, que eles não falem de um ministério, mas que sejam testemunhos com Cristo. Encontros pessoais com Jesus. Um Jesus que transforma e é apaixonante e é transformador para a nossa vida. Uma igreja que tem um coração de João Batista vai entender que nós não conseguimos nada sem ele. Só acontece algo nesse lugar se Jesus for entronizado nesse lugar. Convém que a gente desapareça cada vez mais, para que ele seja exaltado nesse lugar. Segunda coisa que João fazia é que ele não amava o mundo. Então, uma igreja que tem um coração de João Batista, ela não vai amar o mundo. Pastor, mas como é esse negócio? Porque eu lembro de um versículo, só sei esse versículo, mas eu decorei ele, e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou e enviou o seu único filho, por amor a esse mundo, para morrer por esse mundo. Como é que pode agora você estar dizendo que a gente não ame o mundo? 1 João capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, que contradição é essa? Que aparente contradição é essa? Que está dizendo que Deus amou o mundo e agora está dizendo para a gente não amar o mundo. Como a gente não tem que replicar o comportamento do nosso Pai, não? Entenda o seguinte, todas as vezes que a Bíblia se referia ao não ameis o mundo, ela está falando de um sistema governado e dirigido por Satanás. Não é um mundo físico, não são as pessoas. A gente deve amar as pessoas nesse mundo, sim ou não? A pessoa que está do seu lado aí, ela merece ser amada. Cada pessoa que entra nesse lugar vai ser amada e cuidada. Olha esses jovens aqui nesse lugar. São amados, cuidados nesse lugar. A gente ama as pessoas, ama como Cristo amou e morreu por elas. A gente serve essas pessoas nesse lugar. Então, quando a Bíblia nos desafia a não amar o mundo, é esse sistema. Porque, meu amado, você veio para cá e você vai concordar comigo. O sistema do mundo está cada vez mais decaído. Sim ou não? É um sistema que João Batista, para demonstrar que ele não amava o mundo, ele foi muito radical. O verso 4 diz assim: as roupas de João eram feitas de pelo de camelo
Ele usava um cinto de couro na cintura e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Além disso, ele vivia no deserto. Ou seja, para ele demonstrar que, olha, eu não sou desse mundo, não tenho parte com esse sistema governado pelo mal, por essa hipocrisia religiosa que os fariseus vivem, que os saduceus vivem, eu vou me afastar, eu vou me vestir diferente, vou me alimentar diferente, para que todos percebam que eu não amo esse sistema que está acontecendo. A igreja do Senhor precisa viver cada vez mais longe desse sistema. Dê o conselho para a pessoa do seu lado. Não viva amando esse mundo. Talvez as suas dores, meu querido, minha querida, no fundo, tem paixão pelo mundo. Talvez suas dores, no fundo, é porque você não está sendo reconhecido. Porque o mundo lá fora prega que as pessoas têm que ter muitos amigos. Tem que ter muitas visualizações. Porque o mundo quer aparecer. Mas João Batista, ele queria desaparecer. Para que Cristo aparecesse através dele. O sistema do mundo vai apontar. E a gente está vivendo uma febre de pessoas que cada vez mais querem aparecer nas suas redes sociais. Sim ou não? Esses dias me doeu demais. Mas isso aponta para um sistema maligno do mundo. Eu percebi um casal que estava explorando, a palavra é essa, a morte do seu filho. A mulher estava grávida, perdeu a criança, ainda na sua gravidez. Se eu não me engano, eu não acompanhei, a Jojó que me mostrou, que comentou comigo essa parte, parece que eles foram e filmaram o momento que eles recebem a notícia. O errado não é filmar, porque talvez, com certeza, eles estavam esperando uma boa notícia. O errado, meu amado, é postar isso. Uma notícia trágica dessa e postar isso, a reação deles para isso. Depois, não contente com esse negócio, com a morte da criança, por conta do engajamento, a palavra é essa, começou a chegar ao ridículo ponto, eu acho que foi ontem, de postar foto da criança no chão lá do banheiro, com uma legendazinha, mas a criança morta lá no chão do banheiro, e postar em rede social esse tipo de coisa. Meu amado, me enoja esse sistema maligno que o diabo tem cada vez mais disseminado na nossa geração. Talvez você está vivendo preso a esse tipo de coisa, sendo influenciado a coisas malignas, querendo aparecer em todo e qualquer detalhe da sua vida. Meu amado, isso aí não é sistema do Senhor. Querer mostrar tudo seu, tudo de você, querer aparecer demais, isso não bate em nada com o evangelho do Senhor, com o coração de João Batista. Convém que ele cresça. Convém que Cristo cresça. Convém que cada vez mais nós venhamos a desaparecer no nome do Senhor Jesus. Meu amado, esse início de ano tem me chamado muita atenção. Enquanto pastor, muitas pessoas me procuram pedindo ajuda. Muitas. Mas, meu amado, parece que virou-se uma chave em 2025 e, para a glória do Senhor, me deixa preocupado, mas ao mesmo tempo me deixa aliviado, que as pessoas ainda têm esperança num local onde a palavra é pregada. Porque virou um ano e a quantidade de pessoas que está me procurando, falando dos seus dilemas, das suas dores, tem me assustado. Constantemente, seja no WhatsApp, seja final de culto, seja final de programação da igreja, seja na minha casa, em vários lugares as pessoas, olha, pastor, eu não estou feliz com o que eu estou vivendo. A forma que eu estou vivendo, o contexto que eu estou vivendo não está legal. E buscando ajuda nesse sentido. Pessoas presas no vício dos jogos. Igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho orado muito a respeito disso. Um dia desse, numa quinta dessa, eu estava pregando sobre ira. E eu dizendo, olha, a gente deve sim irar-se contra o mal. Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria para entender o que é que a igreja precisa fazer. Para educar e levantar uma bandeira, porque tem acontecido uma epidemia de pessoas jogando e tendo a sua vida destruída por conta desse negócio maligno chamado jogo aí, que não era nem para ser o nome do tigrinho. Era um jogo do cão, aí ficava mais bonito. Porque, meu amado, tem gente perdendo casa. Olha o que eu estou dizendo. Estou falando de casos que chegam para mim, perdendo casa.
indo morar de aluguel. Tem gente perdendo transporte. Tem gente pedindo dinheiro emprestado à agiota para jogar. E agora estão vivendo debaixo de uma guerra, morrendo de medo de morrer. Porque você sabe como é que funciona esse sistema do mal. Eu tenho orado, Deus, me dê discernimento. O que é que o Senhor espera que a sua igreja faça? De que forma a gente pode levantar uma bandeira e educar a nossa sociedade de alguma forma para as pessoas se darem conta que esse negócio está destruindo vidas, famílias. Meu amado, eu não vou longe. Quem aqui conhece alguém que teve algum tipo de prejuízo com esse negócio de jogo? Levanta a sua mão. Olha aí. A igreja inteira levantando a mão. É uma epidemia muito grande que está acontecendo, então isso a gente precisa falar sobre isso. Educar pessoas nesse sentido, a saírem, não serem presas por esse tipo de vício, em nome do Senhor Jesus. Porque o cristão de verdade, assim como João Batista, ele vai andar, ele viver no deserto, sim ou não? O cristão de verdade, ele vai andar em locais diferentes. Então Deus te chama a andar em locais diferentes. A partir do momento que a gente decide por Jesus, a gente vai escolher viver longe de alguns ambientes. Diga isso para a pessoa do seu lado. Ande em locais diferentes. O sistema mundano vai pregar um local de festa. Olha que lindo, que legal uma festa. Olha como é legal encher a cara. Olha como é legal dançar um forró. Olha como é legal estar aí no meio do mundo sorrindo. Algo mentiroso. O mundo prega a mentira, a alegria passageira, que vem e não preenche. A igreja de Cristo prova de um Cristo que é suficiente, que nos alegra e não nos deixa, que nos completa, segundo a segundo, que não depende do contexto. João Batista estava no deserto, mas era feliz em Cristo Jesus, porque estava no centro da vontade do Senhor. A igreja precisa entender que nem todos os locais a gente pode estar. A gente tem que, às vezes, se esquivar desse sistema e manter uma distância desse sistema em nome de Jesus. João Batista, ele se alimentava de maneira diferente. O que é que ele comia? Quem está comigo? Isso, gafanhoto e mel. Se alimentava diferente para mostrar, eu não me alimento como vocês. A igreja do Senhor Jesus, que tem o coração de João Batista, ela vai ter que comer da palavra do Senhor Jesus. Amém? Cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado das músicas que você escuta, os vídeos que vê, os filmes, as séries. Você está se alimentando de muita porcaria, um sistema do mal lá fora, pregado lá fora. Contaminado, destruído e podre pelo sistema do mal. E aí você está levando isso para a sua casa. O youtuber que eu assisto, o influenciador que eu vejo, que eu gasto meu tempo, que eu entrego meu tempo, meus ouvidos, você está se alimentando desse tipo de coisa. A igreja não. A igreja se alimenta da palavra do Senhor Jesus. A igreja se alimenta aqui culto a culto. A igreja se alimenta na sua casa. A igreja se alimenta do pão da vida, que se chama Jesus Cristo. A igreja tem uma dieta diferente. Essa dieta se chama Jesus. Que Ele seja todo o alimento da sua vida. Que Ele seja o motivo de você mastigar e de você ser cheio dele. João Batista, ele se vestia de maneira diferente. Pastor, o que é que simboliza as vestes na Bíblia? Zacarias capítulo 3, verso 4. Diz o seguinte: o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem o quê? As roupas impuras dele. E disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu... Mas peraí, mandou tirar a roupa. E agora ele está dizendo que tirou o... Porque as roupas, as vestes na Bíblia, tem a ver com isso. Quando a gente troca de roupas na simbologia bíblica, tem a ver com um novo tempo. Uma nova época, onde o pecado já não nos domina mais. E ele diz assim, ó, coloquei vestes nobres sobre você. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: Deus quer te vestir de maneira diferente. Vestes nobres que virão do Rei dos Reis. Em nome disso. Então, vamos comigo. O crente, o cristão de verdade, ele vai se vestir diferente, sim ou não? De maneira literal. Ah, pastor, quanto mais curto, é menos mundo, porque a calça jeans é feita pelo mundo. Então eu vou usar um shortzinho curtinho, que é menos mundo em mim.
Não venha com queixo com o pastor, não. Vai se vestir, as irmãs da igreja vão se vestir de maneira prudente, exteriormente, porque convém que ela desapareça. Coração de João, se as minhas vestes chamam a atenção para mim, quebrou. Não é esse coração. Se eu vou e uso as redes sociais para mostrar o meu corpo, sendo homem ou mulher, se você está aparecendo demais, mostrando assim demais, quebrou. Não é coração de João Batista. É usar tudo que você tem, todas as formas, para apontar para o rei. Meu amado, Deus tem um tempo de mudar suas vestes. Talvez você chegou aqui nesse lugar, eu preciso mudar. Eu preciso de um novo tempo. Que bom que você veio hoje. Que bom que você veio para cá. Essa mensagem é de Deus para a sua vida. Eu profetizo que daqui a 6 meses, no próximo batismo, você vai subir aqui e testemunhar. Naquele dia, no batismo, Deus estava falando especificamente para mim. Faltou o pastor dizer o meu nome. Porque você veio para cá querendo mudança, e aqui sim, existe um evangelho de vestes novas. Que Jesus troca as suas vestes e tem um novo tempo para você. O que João faz também, ele oferece um batismo. Uma igreja que tem um coração de João Batista, ela vai oferecer esse batismo. Pastor, o que é batismo? Aparece esse ato somente nesse momento. Todo o Antigo Testamento não tem esse ato. As pessoas não entravam nas águas. De onde veio esse negócio que João Batista começou a batizar lá no deserto as pessoas? A gente tem que entender o contexto da época. A inclinação do Senhor usando esse contexto da época. A palavra grega é baptizo, que quer dizer mergulhar. Literalmente mergulhar, afundar, submergir. Na época, usava-se essa palavra especificamente em um ato, dentre outros atos, mas estava ligado a esse ato de tingir tecido. Quem já teve a aventura, no meu caso sem sucesso, de tingir uma calça, pega uma panela, enche de água, vai lá no Osto, compra um corantezinho, enche a panela com corante, a calça está toda desbotada, você bota ela lá dentro, começa a ferver, ela tem que mergulhar totalmente. Sim ou não? Se ficar uma parte para fora, o que acontece? Vai manchar. Vocês são ricos hoje em dia, compra calça nova. A gente batizava as calças para ela ter uma cor nova. E mergulhava, e mexia, e mexia, e mexia. Quando saía dali, horrível. Toda manchada, não tinha servido. Ficou uma parte mais clara do que a outra. Mas o batismo, na época, eles faziam de maneira correta, mergulhavam o tecido no corante, e o tecido que era branquinho saía vermelho, escarlate. Uma nova estação, um novo visual, um novo tempo para aquilo ali, um novo valor. E aí João Batista começa a dizer, olha, eu quero batizar vocês, mas se arrependam primeiro. Porque o batismo vai mostrar uma nova etapa na vida de vocês. Vocês vão entrar sujos na água. Vocês vão mergulhar, sendo batizados na água, e vão sair com vestes novas. Um novo tempo no Senhor. O que a gente vai fazer nessa noite aqui é essa expressão. Diga para a pessoa do seu lado, Jesus te oferece uma nova chance. Amém? Jesus te oferece uma nova chance. Jesus tem um tempo de batismo na sua vida. Jesus quer te transformar. Esse lugar aqui é conhecido, lá na entrada tem uma frase. Quem me ajuda? Um lugar de novos começos. E que bom, que novos começos estão acontecendo nessas vidas aqui, por exemplo. Que bom, que orgulho ver todos vocês testemunhando aqui. Que bom ver isso. Segura a panela em nome de Jesus. Mas que bom ver uma irmã, a Patrícia, cadê ela? Não tinha um relacionamento com o pai, não tinha, distante do pai. E subir aqui e dizer, hoje eu abraço meu pai. Batismo, novo tempo, nova história. Viver a igreja tem algumas lutas, só que eu fico ansiando fortemente por esse dia do testemunho. É como se a gente visse de maneira literal o fruto do nosso penoso trabalho. De cada reunião de GF, de cada administração. Tão lindo quando eles citam as séries e vão falando de alguma pregação, de uma música que tocou, de uma recepção, do Instagram da igreja,
tão lindo. Serviço no nosso meio. Uma irmã, a Thaís. Cadê a Thaís? Teve um filho e teve depressão pós-parto. Quem já viveu esse tipo de luta, sabe o quanto a mãe sofre com isso, porque tem uma certa rejeição em relação à criança. Especificamente, teve um caso na clínica. Sempre na faculdade a gente escuta dos professores, olha, vai chegar algum caso que vocês não vão dar conta. Tem uma maturidade suficiente para dizer que não atende mais a pessoa, que é o seu limite. Todo mundo vai ter um limite, qualquer psicólogo tem o seu limite, dependendo do caso. Para mim foi um caso desse tipo. Eu escutei um relato de uma mãe que tinha uma rejeição com o filho, para mim não deu para atender aquela mulher, porque me doeu demais. A dor daquela mulher e o contexto daquilo ali, eu estava acabando de ser pai e foi o meu limite. Não deu para eu continuar com aquela pessoa. E ela rejeitava, de alguma forma, o filho dela, sentia alívio quando a criança saía. Até que ela encontra Jesus. E o filho dela, esses dias, saiu de casa. Antigamente, ela dava graças a Deus. Estou livre. Dessa vez, o filho dela saiu de casa. E ela disse que não deu 2 horas, ela estava morrendo de saudade da criança. Só Jesus faz isso. Só Jesus transforma esse nível. Cadê a Kelly? Soltou a seguinte frase no testemunho dela. Lutou contra pensamentos de morte, pensamentos de mal na vida dela. E ela, no testemunho dela, diz assim, olha, no mesmo quarto que eu queria me matar, eu estou escrevendo o meu testemunho. É isso que Jesus faz. Ele tira da morte para a vida. Deus tem vida para você, meu querido. Quem sabe daqui a algum tempo é você entrando nessas águas e provando para todas as pessoas que Jesus tem solução para cada pessoa. Não existe problema grande demais que Jesus não seja suficiente para transformar e para mudar. Teve o irmão do Sonha. Não vou entrar nesse mérito. E último ponto. Talvez você se pergunte, pastor, mas como é que eu nasço de novo que nem essas pessoas? Como é que eu tenho testemunhos como esse? Como é que eu posso viver algo na minha vida? Porque eu já procurei em N lugares e nunca encontrei. Mateus capítulo 3, verso 8, João responde para você. Ele diz o seguinte, deem fruto que mostre o arrependimento. Nascer de novo, meu amado, é começar a dar frutos que provem esse novo nascimento. Não existe, pastor, me ensina uma oração do arrependimento. Onde é que está? É fruto. A prova que alguém está arrependido é fruto. Não são palavras. É muito fácil falar. Sim ou não? Muito fácil dizer, eu estou arrependido. É muito fácil chorar. Porque a pancada veio, porque um negócio aconteceu. É muito fácil eu chorar, demonstrar a tristeza. Fruto. Fruto. Prova arrependimento. Fruto. Prova arrependimento. Pastor, eu estou no deserto. Então eu sou como João Batista. Nem sempre. Estar no deserto não vai te tornar nova criatura. Tem gente que apanha e muito no deserto. Mesmo assim não nasce de novo. Ontem a gente estava tendo aqui a festa do servo. Homens e mulheres serviram ao Senhor nesse último ano. A gente estava festejando. Meu amado, que negócio sobrenatural. Cerca de 250 pessoas servem nessa igreja. Olha aí, isso que Deus tem feito no nosso meio. Servem, de alguma forma, nesse lugar. Só que, ontem foi dia de festa, hoje é dia de cajado. Você tem que se perguntar, por que eu sirvo? Qual a finalidade do meu serviço? Por que eu toco? Por que o irmão está tocando aqui? Por que eu estou pregando? Se eu não questionar o meu coração, por que essas frases estão aqui? Por que eu seleciono algumas frases? Para que é? Se eu não questionar isso no meu coração, está tudo errado. Tudo errado. Se essa igreja faz algo aqui pelo aplauso humano, está tudo errado. Por que você serve? Você tem que se perguntar, eu estou olhando para o rei? Eu estou olhando para o Senhor? Eu estou servindo a Ele e a igreja, me anulando, ou eu sirvo para aparecer? Eu sirvo para ser visto? Por que eu lidero? Como você lidera? Você tem que se perguntar, como é que eu estou liderando? Eu estou expressando Jesus na maneira que eu lidero? Que eu aconselho, que eu falo, que eu exorto? Ou estou sendo intrépido? Muito duro?
Será que eu tenho reclamado do serviço de outras pessoas porque eu sou líder, eu espero o serviço? Como é que está a minha compaixão? Como é que está o meu coração ao exercer, ao ser líder nesse lugar? Cabe a nós sermos batizados com Jesus. Por isso que a gente espera um tempo para batizar, porque batismo envolve arrependimento. Arrependimento envolve consciência. Repete comigo. Batismo envolve arrependimento. Arrependimento envolve consciência. Então, por isso que a gente espera. A gente não batiza pessoas menores de 12 anos, porque a gente entende que ainda nessa infância, ela não tem consciência para entender os seus erros, suas falhas, seus pecados. Ela não se arrepende porque é errado. Nem sabe. Ainda tem um nível de consciência a ser desenvolvido. Por isso que a gente espera que eles tenham consciência para entrar nas águas, para ser batizado, porque envolve isso para a glória do Senhor Jesus. Para encerrar, 2 Coríntios 5, verso 17. A palavra do Senhor diz assim: assim que, se alguém está em nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus? A questão é se está em Cristo. Se está em Cristo. Hoje é noite de você estar em Cristo Jesus. Todas as coisas vão ficar para trás, em nome de Jesus. É nova criatura em Cristo Jesus. E você se pergunta: Júnior, mas eu fiz muita coisa errada. Não tem aquele ditado, né? É todo errado. Agora na igreja é o santinho. Está todo errado. Eu sei o que você fazia no passado. Eu sei do seu pecado e chega na igreja agora quer ser o correto. Quem nos diz isso é a palavra. É nova criatura, é zero de novo. Vestes novas. Não, mas Deus sabe o que eu fiz no meu íntimo. Hebreus 10, 17 diz o seguinte: o Senhor diz para você: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. É esse o nível de tratamento que o Senhor tem para conosco. Tem gente que vive presa a um erro e Deus fica se perguntando: que erro é esse que eu nem lembro mais? E a pessoa guarda. Se você se arrependeu, deu fruto de arrependimento, o Senhor não lembra mais. É nova história em Cristo Jesus. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem um novo tempo para a sua família, para a sua casa, no meio dos seus amigos, no seu casamento, com os seus filhos. O amor fluirá de você com os seus filhos. Amém? O amor fluirá de você para com os seus pais. Pastor, com os irmãos não. Pastor, é difícil demais amar o meu irmão. O amor fluirá de você com seus irmãos. Pastor, não fala primo, pelo amor de Deus. O amor fluirá de você com seus primos, em nome de Jesus. Você vai desconhecer você mesmo. É um novo tecido mergulhando nas águas. É um novo tempo, uma nova estação de Cristo Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero que sentadinho ainda, eu quero fazer uma oração. Porque daqui a pouco a gente vai ter o batismo, mas eu quero você no seu lugar. Talvez a mensagem foi muito específica para a sua vida. Eu não quero parar esse momento aqui, eu quero que você ore. Pastor, não sei orar. Orar é conversar. Você conversa muito bem, eu tenho certeza. Conversa com o Senhor agora. E peça a Ele: Deus, me dá um novo tempo, Pai. Se do fundo do coração você pedir a Ele, Deus tem um novo tempo para a sua vida. Você precisa de Jesus. Para ser novo, tem que estar em Cristo. Peça a Ele: Deus, que eu siga o Senhor de todo o meu coração de hoje em diante. Peça a Ele. Não, pastor, não vou fazer essa oração porque eu já sou da igreja. Não estou falando de igreja não, meu amado. Estou falando sobre Cristo. Você pode estar frequentando uma igreja há muito tempo e não ser de Jesus ainda. Faça. Se Deus tem te chamado a viver uma nova história, um novo tempo, mergulhar nessas águas do Espírito Santo, peça a Ele: Deus, faz de mim uma nova criatura. Deus, libera perdão nessas pessoas. Libera um novo tempo no nosso coração. Dá a essa igreja um coração de João Batista, em nome de Jesus. Que nada pare em nós. Que nós sejamos sempre um canal apontando para o Senhor. O fim maior é Jesus Cristo, é a glória do Senhor nesse lugar.
Se há vidas nesse lugar, reconhecendo o Senhor como seu Salvador, meu Pai, que elas a partir de hoje vivam para a Tua glória. Enche esse coração, Espírito Santo, mergulha elas no Espírito Santo, Deus, agora, para que elas surjam e fluam uma nova criatura. Troca essas vestes, em nome de Jesus, para que venha um novo tempo do Senhor nessas vidas, em nome de Jesus. Faz isso no nosso coração, faz isso nessas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.